Olá, muito boa noite. Está no ar o Cuidando de Você. Para você que nos acompanha pela TV aberta, canal 6.1, TV a cabo, canal 10, também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Faça uma interação conosco, mandando suas perguntas, participando, sugerindo temas, entrevistados, porque o Cuidando de Você é o programa da TV Rio Doce, que tem o objetivo de levar informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tudo que se refere a essas questões, nós estamos aqui para prestar serviço. Então eu peço que você, além de assistir, compartilhe com amigos, com familiares, com grupos, os links que estão à disposição, tanto no Instagram quanto também no nosso Facebook. Lembrando que depois você consegue também acompanhar pelo YouTube. Então em todas as plataformas, seja pela TV, seja pelas vias online, você pode acompanhar o Cuidando de Você. No programa de hoje, vamos falar sobre uma questão, um problema muito sério, uma questão que é bem prevalente, acontece muito, é muito comum, principalmente em homens. Atenção, você que é homem ou você que é companheira de homem, porque elas ajudam sempre a empurrar para a prevenção. Vamos falar hoje sobre o crescimento da próstata, a chamada hiperplasia benigna da próstata. É um problema muito sério, muito comum, que afeta muitos brasileiros, mas que felizmente a ciência e a medicina têm evoluído. E há um tratamento novo, eficiente, quase que nada de invasivo, com resultados fantásticos, inclusive aqui já disponível em Governador Valadares. Para falar sobre todos esses aspectos, estamos recebendo aqui o urologista Ramades Castro, é o nosso convidado de hoje. Doutor Ramades, boa noite, obrigado por retornar ao nosso programa. Boa noite, Márcio, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês, tá? Pois é, vem trazer uma boa notícia, a gente vai falar sobre ela, que é sobre esse novo e revolucionário tratamento já disponível em Valadares. Vamos falar um pouquinho sobre esse crescimento, sobre essa hiperplasia benigna da próstata, o que é? Ô, Márcio, é o seguinte, muito se fala em câncer de próstata, mas a próstata tem outros problemas que podem acometê-la. E um deles é a hiperplasia, que inclusive é muito mais comum do que o próprio câncer. O que é hiperplasia? A hiperplasia é o crescimento da próstata benigno. É uma doença que não vai levar a metástase igual ao câncer, mas é uma doença que faz a próstata crescer e isso vai levando alterações para urinar. A próstata é um órgão que fica na saída da bexiga. Então, para a urina sair, ela passa por dentro da próstata e vai para o canal urinário. Então, se ela cresce, automaticamente ela começa a comprimir o canal urinário, levando a dificuldade para urinar. Os primeiros sintomas são esses. O paciente começa a ter aquela diminuição do jato urinário, começa a acordar muito à noite para urinar, sensação que não esvazia bem a bexiga, porque não esvazia mesmo, esse é o mecanismo, tá? Então, é sinal que a próstata está crescendo. Só para o público ter uma ideia, 50% dos homens aos 50 anos de idade já tem algum grau de crescimento da próstata. E aos 70 anos, chega a quase 90% dos homens tem algum crescimento. Quando é um crescimento pequeno, que não dá muito sintoma, muitas vezes a gente nem trata, a gente só acompanha, tá? Então, quando a gente fala que precisa fazer consulta anual urológica, não é só por causa do câncer de próstata, é por causa da hiperplasia prostática também, que inclusive é muito mais comum, como eu disse. E é uma doença da idade, é uma doença que vai chegar em qualquer tipo de homem ou há grupos de risco até para pessoas mais novas? É uma doença muito relacionada à idade e à genética também. Sim. Então tem uma história familiar, tá? Que não é a mesma de câncer, a história familiar para hiperplasia. Tem alguns grupos que têm um pouco mais de tendência, o paciente obeso tem uma tendência um pouco maior, mas o principal fator de risco realmente é a idade, vai crescendo à medida que o homem envelhece. E está aumentando muito por quê? Porque os homens estão vivendo mais, a população está vivendo mais, cada ano um pouco mais, então você vai ter mais hiperplasia prostática. E a causa pior, né, o que pode acontecer de forma mais danosa em relação à hiperplasia da próstata, é o quê? O fechamento total do canal? A hiperplasia, se não for tratada, a próstata vai aumentando, vai comprimindo o canal e isso pode levar a algumas situações sérias. Uma delas é entrar em retenção urinária, que é aquele homem que a urina paralisa completamente, dá uma dor terrível e ele tem que ir para o hospital para colocar aquela sonda. Depois que vai para a sonda, dificilmente o paciente vai conseguir escapar de um tratamento com cirurgia, tá? Outro problema, dá infecções urinárias, pode dar pedra na bexiga, cálculos, né? E em casos extremos, inclusive insuficiência renal. Porque o rim infiltra, joga para a bexiga, se a urina não sai, começa a ficar retida, vai forçando o rim.
É o que eu explico para o paciente, é igual ligar uma bomba d'água e tampar a saída dela, você queima a bomba. Então, é um caso extremo, né? Não é comum, é claro, é um paciente geralmente que não cuidou, que foi deixando, pode chegar a uma insuficiência renal, até hemodiálise. Então, já que é tão comum nos homens esse crescimento, e em algum momento a próstata do homem que viver mais vai crescer, não é? Como que se dá esse diagnóstico? Em que momento da vida o homem já deve procurar uma intervenção, uma avaliação, um diagnóstico? É a rotina de saúde masculina. É o mesmo momento que o homem tem que ir para fazer o rastreamento de câncer de próstata, também a gente vai avaliar a hiperplasia. A consulta urológica anual, ela é para a gente avaliar câncer, hiperplasia, funções sexuais, testosterona. Então, é o que eu chamo de rotina de saúde masculina. E, geralmente a partir dos 50 anos. Tá? E em casos que tem fator de risco para câncer de próstata, 45, que é o paciente de raça negra, o paciente com familiar de primeiro grau com câncer de próstata. Então, na rotina de próstata, a gente vai olhar isso tudo. Você falou uma frase interessante aí, que é a avaliação anual, né, de saúde do homem, né? Rotina de saúde masculina. Rotina de saúde masculina. Pois é, mas o homem não tem essa rotina muitas vezes. Porque a mulher, a gente sabe que, anualmente, ela procura a ginecologista, né? Para fazer o seu atendimento, que é a chamada médica da mulher. O urologista é o médico do homem, né? Então, é importante que todo ano faça, né, esse tipo de consulta, porque não vai olhar só também essa questão da próstata em si, né? Vai olhar a saúde como um todo, né? Exatamente. É isso aí. Agora, para se detectar a hiperplasia benigna, o crescimento benigno da próstata, é o mesmo procedimento em relação ao câncer? Não, é um pouco diferente. A hiperplasia benigna a gente avalia com ultrassonografia, tá? Pode ser feito o exame de toque, também se avalia o volume de próstata no toque, mas não é obrigatório fazer toque todo ano para isso. Então, o PSA também ajuda tanto para o câncer quanto para a hiperplasia. Geralmente no câncer ele altera mais, mas na hiperplasia ele costuma também alterar, não é sempre. E sintoma. Se o paciente tem sintoma urinário, a consulta urológica, a primeira coisa que a gente pergunta, como é que está para urinar? Eu estou começando a ter dificuldade, já estou enfraquecendo. Aí nós vamos fazer a ultrassonografia, para ver a volumetria da próstata. A gente vê que tem algumas coisas que são um pouco parecidas em relação ao câncer e com relação à hiperplasia benigna, né? Então, assim, os sintomas e esses exames podem ser até parecidos, Sim, né? Exatamente. Como diferenciar, então? Na verdade, a hiperplasia ela dá mais sintoma do que o câncer. Porque na hiperplasia a próstata cresce mais. O câncer, muitas vezes, ela nem cresce de volume, né? Na hiperplasia ela cresce e isso faz o efeito mecânico de comprimir o canal urinário. Então, a hiperplasia é muito mais sintomática do que o câncer, né? Geralmente o paciente queixa mesmo, começa a ter que acordar à noite, urinar muito, urgência para urinar, daquela vontade de urinar, tem que correr para ir no banheiro, porque ele não está esvaziando bem a bexiga. Então fica resíduo de urina, a bexiga está sempre cheia. Entendeu? Então, quando há o diagnóstico de hiperplasia benigna, né, e há uma pergunta, lógico, que tem que fazer. O que define? É uma hiperplasia benigna e não maligna? Isso Qual é a aí, definição? a gente avalia pelo PSA principalmente. Sim. Então, se o PSA está alterado, a gente tem que aprofundar a investigação. Fazer ou uma ressonância ou uma biópsia da próstata, para excluir a possibilidade de câncer. Agora, se a próstata está só crescida, mas com PSA normal, provavelmente a gente não está diante de câncer, a gente está diante só de crescimento, tá? E aí, às vezes, lança a mão do toque também. Se tiver nódulo, caroço palpável na próstata, é mais indicativo de câncer. A próstata benigna, ela cresce, mas ela não faz nódulo, ela não fica dura, ela fica uma próstata macia. Então, no toque também a gente consegue perceber. Então, tá. Hoje, até agora, antes desse novo tratamento que vamos falar daqui a pouco, diagnosticou a hiperplasia benigna da próstata. Quais são as ferramentas que a medicina e a ciência tinham, até esse momento, para poder tratar esse crescimento? O crescimento da próstata é o seguinte, a gente tem que, caso a caso, tá? A gente tem que avaliar os dados do ultrassom e os sintomas do paciente. Quando é um crescimento pequeno e sem sintoma, que não está atrapalhando a urinar, muitas vezes a gente nem trata, a gente só acompanha, faz ultrassom uma vez por ano e vai acompanhando os sintomas do paciente. Quando o paciente começa a ter sintoma, começa a ter alteração para esvaziamento da bexiga, o ultrassom mostra, né, que o paciente, por exemplo, urinou e está sobrando muito xixi ainda na bexiga. Aí a gente pode começar o tratamento com remédios, tá? E se o remédio falha, nem todos os pacientes respondem bem com remédio. Então, às vezes o remédio falha, o paciente toma remédios bons e continua com sintoma. E às vezes a próstata continua crescendo no ultrassom. Aí a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico.
que é, a maioria das vezes, a raspagem da próstata, né? Que é aquela cirurgia que o pessoal chama de cirurgia a laser, não é bem isso, que passa o aparelho pelo canal e vai fazer um desbaste na próstata, mas isso é um tratamento de cirurgia. Ela não é de corte, mas ela tem um risco de qualquer cirurgia. Exige internação, anestesia, né? Altera a parte de ejaculatória, sexual. Então, é um tratamento que tem uma certa agressividade. E agora que está surgindo uma nova alternativa, que não é nem cirurgia, nem remédio. O pessoal já deve estar louco perguntando, mas que tratamento é esse? Fala sobre essa novidade aí. O programa de hoje endereçado diretamente para nós, homens, e eu falo também, né? Para as companheiras dos homens, porque elas é que levam o homem, né? Convence o homem a cuidar da saúde. Estamos falando agora, no programa de hoje, sobre a hiperplasia benigna da próstata. O crescimento da próstata, que geralmente ele é comum com o passar do tempo, e hoje, quanto mais as pessoas vivem, né, e a expectativa de vida vem crescendo cada vez mais, né, há essa certeza praticamente de que a próstata do homem vai crescer com o passar do tempo. E o especialista convidado de hoje, ele resumiu muito bem, falou muito bem sobre esse crescimento. Não é câncer, mas provoca, né, vários problemas na micção, na hora de urinar, pode provocar problema de retenção de urina, problema na bexiga, problema no rim. E é um problema que a urologia, né, trata, tem que ser tratado, muitas vezes até com intervenção cirúrgica, que é a chamada raspagem. Mas uma novidade que vem surgindo, que surgiu nos Estados Unidos, está revolucionando o tratamento com muito mais rapidez, com muito mais conforto e principalmente com muito mais eficácia. Vou pedir ao próprio convidado para falar sobre essa novidade. Que novidade é essa, doutor Armates? Márcio, a novidade chama Rezum. É um dispositivo americano que já está sendo muito usado nos Estados Unidos, que chegou no Brasil agora, no final do ano passado, que é uma terapia por vapor d'água. Como é que é isso? Não é uma cirurgia, você não vai cortar nada, que a raspagem, apesar de ser pelo canal, é corte interno. Você corta e raspa, o paciente tem essa questão ejaculatória, o paciente tem uma limitação de idade, que o paciente tem condição clínica de aguentar a cirurgia, tem limitação de condição cardiológica, não é todo paciente que aguenta. Então, às vezes, você chegava, o paciente que não estava melhorando com tratamento medicamentoso, mas ele também não podia operar por questão clínica. Ou, às vezes, ele não queria operar por questão de ejaculação. O paciente ficar sem ejaculação é muito incômodo para muitos homens. Então, ficava meio sem opção. E o Rezum veio para um novo nicho. Inclusive, te interrompendo, mas por um bom motivo, porque nós vamos exibir um vídeo agora, quando você explica como que funciona o Rezum, né, ilustrado por um vídeo que nós temos no ponto aí. Você vai explicar como que funciona o Rezum, né, que é essa, a gente vem chamando de evolução e de revolução, e é mesmo. Já vamos exibir, pode explicar para a gente o funcionamento. Então, é um tratamento não cirúrgico, é uma aplicação que o paciente faz, tá? É introduzido um aparelho fininho pelo canal urinário, dura 10 a 20 minutos o procedimento, o paciente toma uma sedação leve, como se fosse fazer uma endoscopia, e esse aparelho é introduzido e sai uma agulhinha fininha que faz aplicações de vapor d'água por dentro da próstata, via uretra, via canal urinário. Então, esse aparelhinho vai fazendo essas aplicações de vapor e ele só vai no tecido que está crescido, no tecido hiperplasiado. Ele é muito preciso. E o paciente acorda e vai para casa. Não tem internação, não é cortado nada. O paciente pode voltar às atividades normais dele no outro dia, né? E não dá alteração na ejaculação, não tem alteração sexual nenhuma. É muito segura, praticamente isento de risco. O risco é baixíssimo, porque não tem corte, não tem anestesia profunda, é só uma anestesia leve. Daqui a 2 semanas eu vou fazer num paciente meu de 95 anos de idade. Por quê? Ele é um paciente que já toma remédio há muito tempo, o remédio não está funcionando mais, está urinando muito mal, acordando 6 vezes à noite para urinar. Você tem um risco de queda. O idoso começa a acordar muito à noite, ele cai, quebra um fêmur, pode morrer por causa de uma micção noturna, porque ele cai. Então é um paciente que não tinha opção, porque ele não aguenta a cirurgia convencional por causa da idade dele, e agora ele tem opção. O que nós vamos fazer? Ele tem 95 anos, mas devido à baixíssima agressividade do Rezum, ele consegue fazer, independente da idade. Paciente que toma anticoagulante por problema cardíaco, não tem problema, porque não sangra. Então ele pode fazer também. O paciente que tinha como opção a raspagem, para observar todos os problemas da hiperplasia,
Por um lado, dependendo da idade, o risco cirúrgico muito alto, questões clínicas, o risco era muito alto, não podia fazer. Talvez a pessoa mais jovem poderia fazer com relações clínicas, risco cirúrgico, mas tem a questão da ejaculação, a parte sexual e tudo mais. Pode ter uma interferência. Pode ter uma interferência, né? E além do pós-operatório, o risco cirúrgico, o risco da cirurgia em si é muito grande. O Rason não tem nenhum tipo desse risco, não tem. Praticamente zero. O Vou risco é pedir até para baixíssimo. colocar o vídeo de novo. É tão rápido o vídeo quanto o procedimento, né? O procedimento é rápido também, né? Exato. Pelo que eu vi ali, eles contaram alguns segundos ali. Pablo, pode disparar para a gente de novo? Olha lá, pode falar. Ali, o meio ali é o canal, né? Ali Isso, a mangueirinha, né? E ali está dentro da próstata agora, dentro que é da onde ele próstata. está, a agulhinha está fazendo a aplicação. A agulhinha agora é essa aí que introduziu. São 9 segundos cada aplicação. A gente faz em torno de 5 a 10 aplicações, dependendo do tamanho da próstata. É água, gente, o vapor. Qual a temperatura dessa água? O vapor, ele chega próximo a 100 graus. Quase já uma temperatura de fervura. Já, de fervura, né? Então ali dá esse jato de vapor Mas quente. é muito localizado, é microgota, é muito pequenininho, é a quantidade mínima de Foi vapor. rápido, ali em tempo real, né? Mostrou. E aí o resultado já é a próstata murchando mesmo. na hora, né? Então é o resultado esperado, necessário para acabar com a hiperplasia. Exatamente. Doutor Ramades, é a cura? Olha, a gente não pode falar em cura completa. Os estudos mostram que em 5 anos de acompanhamento, 90 a 95% dos pacientes estão curados. Não voltaram a crescer a próstata, mas de 5 a 10% pode voltar a crescer. O que também não é um grande problema. Os que voltaram a crescer, você pode fazer uma nova aplicação de Rason, ele pode, se ele quiser um tratamento mais definitivo, ele pode partir para a cirurgia convencional, falar, eu não quero mais fazer Rason de novo, que pode falhar de novo. Ele tem a opção de fazer a cirurgia ou até mesmo de tentar tratamento com remédio. Então, antes, o paciente chegava com hiperplasia, você tinha que oferecer o remédio, primeiro a cirurgia era o último caso, devido ao risco, que não é tão alto, mas existe. Agora não, o paciente tem um diagnóstico de hiperplasia, você pode oferecer já no primeiro momento, isso nos Estados Unidos está muito frequente, já oferece o Rason ou o remédio, já pode oferecer no primeiro momento, porque é tão pouco agressivo que ele fala, não, eu não quero tomar remédio, o remédio para hiperplasia também pode dar disfunção sexual. Então tem paciente que pode alterar a ejaculação, pode dar impotência, em alguns pacientes não é tão frequente, mas pode, tem um custo considerável. Então hoje você pode oferecer já no primeiro momento o Rason, ele nem ir para remédio. Oferecer não quer dizer que é para todo mundo. E lembrando que o Rason ainda é um tratamento que tem um custo ainda relativamente alto, não é coberto ainda por plano de saúde, ainda não tem no sistema público, que usa um material, o aparelho que faz a aplicação é um aparelho descartável que é só do paciente, isso é importado dos Estados Unidos, em dólar, então o custo ainda é um pouco elevado, mas o benefício é muito grande. Por esse benefício, a gente quer crer e torce muito que os custos vão diminuindo com o tempo, né? E acho que nem os planos de saúde ainda devem cobrir. Ainda não. Tem grandes vantagens em relação ao paciente não parar a vida dele também. Sim. O último paciente que eu fiz, penúltimo, ele é um paciente do meio político, ele fez o Rason de manhã, no mesmo dia ele fez 3 reuniões políticas na parte da noite, no mesmo dia. E se fosse uma raspagem? Se fosse uma raspagem, ele ia ficar internado, ele tem que ficar de repouso pelo menos uns 15 dias, atividade esportiva no mínimo 30 dias para voltar, sexual mais de 30 dias para voltar, então o paciente para a vida, né? Então esse outro tratamento ele não para a vida, ele faz um dia, no outro dia a vida dele está normal. Né? A gente deixa só uma questão, tem uma sondinha que fica, mas assim, o paciente, ninguém nem vê e aquilo fica lá, não incomoda em nada, depois de uns dias a gente tira, o paciente trabalha, faz tudo normal. Tem alguma contraindicação? Contraindicação não tem, mas a gente tem que ver se o paciente é bom candidato para o Rason. Por quê? Próstatas muito grandes, acima de 80 gramas, paciente que está muito obstruído, que está sobrando muita urina na bexiga, a bexiga já está sendo afetada, às vezes é melhor partir para a cirurgia mesmo, se o paciente consegue aguentar ela, né? Se não é um paciente muito idoso, de risco cirúrgico muito alto. Então, existem pacientes que têm um benefício maior da cirurgia. E a cirurgia, em teoria, tem um resultado mais definitivo, apesar de que eu estou falando aí de 90% a 95% de cura em 5 anos de acompanhamento. Depois de 5 anos, a gente não sabe quantos pacientes que vão ter que fazer novos tratamentos. Por que a gente não sabe? Porque não tem 5 anos que foi inventado o aparelho ainda. Só tem 5 anos. Então, a gente vai saber agora que vai ter esse acompanhamento maior. Tem 5 anos nos Estados Unidos em estudos, que está usando mesmo em pacientes dos Estados Unidos, também não tem 5 anos. Os estudos começaram há 5 anos atrás. É coisa muito nova. E aqui no Brasil, quanto tempo? No Brasil, chegou no final do ano passado. Tem 4 aparelhos desses em Minas Gerais só.
Tá? Um em Belo Horizonte, um em Berlândia, um em Patos de Minas e o que eu trouxe para cá é o quarto. Em Minas Gerais inteiro só tem 4 centros que fazem esse tratamento. E com o passar do tempo, certamente a tecnologia vai melhorar, vai aumentar. A disponibilidade, com a disponibilidade, certeza, né? E a segurança também, e os resultados, né? Porque agora que vão começar a colher e oferir os resultados de primeiros mais resultados. longo prazo, De né? mais longo prazo, para saber, de repente, eu perguntei para o doutor Amado se é a cura, ele falou que ainda não pode dizer, mas de repente é a cura, né? Sim. Vai que... Não, assim, em 5 anos de acompanhamento, 95% dos pacientes Já estarem é uma- curados é um negócio excepcional. Porque lembrando que a raspagem também pode voltar a crescer e também pode ter que refazer. A raspagem também não é a cura absoluta, a raspagem convencional, porque a próstata pode voltar a crescer também, mesmo com a raspagem. Excelente notícia, né, para todas as pessoas, para nós homens, né, que temos essa preocupação em relação ao crescimento benigno da próstata. Claro, o câncer de próstata é realmente um grande alvo para a gente sempre falar, sempre chamar atenção, sempre alertar e poder fazer o rastreio quanto antes possível para tratar e curar, né? Mas o crescimento benigno da próstata pode trazer problemas sérios também para nós homens. Então, se tem esse tratamento tão avançado, que bom que a medicina e a ciência têm avançado tanto para trazer para a gente essas ferramentas que nos trazem mais conforto e qualidade de vida. Doutor Ramates, muito obrigado pela sua participação. Tem lá no Instagram, doutor Ramates, mais informações. O Instagram é? Sim, é Dr. Ramates, urologista. @Dr. Ramates Urologista, é só procurar lá no Instagram, que você inclusive vai ter vídeos lá, mais informações sobre o Rezo, e tem esse programa para você, já disponível no Facebook, também disponível no YouTube. Obrigado pela sua audiência, obrigado, Dr. Ramates, por participar conosco. Está inclusive o Instagram do Dr. Ramates, põe aí, é esse mesmo? Isso Aí, Dr. Ramates Urologista, é esse aí, está aí a foto dele. Dr. Ramates, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Márcio, estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa, por trazer essa revolução para Valadares e para todo o leste de Minas. Para você, muito obrigado pela sua audiência. Pode conferir novamente e compartilhar essa entrevista no Facebook e em breve também no YouTube. Até o próximo, cuidando de você.